A Rádio Luso-Americana recebe nesta terça-feira, em especial entrevista da semana, o ex-militar português em Cabinda, Rui Cacharia Nunes. Tema: experiência de ex-militar português em Cabinda. Terça-feira, 12 de setembro de 2023, às 18 horas de Angola, com transmissão em direto na Rádio Luso-Americana e nas suas redes sociais de Facebook e YouTube, assim como na sua Web TV. Participação: André Massanga. Moderador: Ailton Moreno. A não perder na Rádio Luso-Americana. Olá, minha gente, boa noite, sejam bem-vindos. A partir de agora a gente começa a nossa especial entrevista da semana. Hoje temos como convidado o senhor Rui Nunes, que vai falar da sua experiência como um ex-militar que foi em Cabinda, ex-militar português em Cabinda. Também teremos aqui a participação do amigo André Massanga e, claro, vamos dividir esses momentos aqui com o senhor Rui Nunes, que vai falar de toda a sua experiência em Cabinda, na época que foi militar. Ele vai trazer todo esse processo que viveu, né, principalmente no período de transição lá em Cabinda, da colonização para a libertação. Vamos conversar agora com ele e também com o nosso amigo André. Boa noite para quem está em Angola, boa tarde para quem está em Estados Unidos, no Brasil e em outras partes do mundo. E boa noite ou boa tarde, senhor Rui Nunes. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado. Muito importante. Obrigado pelo convite. E aqui vai uma saudação para o povo de Cabinda. Mbote Bassi Cabinda. Mbote. Bassi Cabinda. O senhor conviveu muito com aquele povo, não é verdade? Sim, muito e felizmente muito de perto. Foi uma experiência única e isto não é blá blá blá, é um facto. Aprendi muito com a vossa forma de estar, com o povo de Cabinda. Claro que no início o nosso relacionamento era um bocadinho estranho, era um bocadinho, digamos que hostil de parte a parte. Estávamos em experiência, como é óbvio, não é? Para nós uma realidade totalmente diferente, mas aos poucos, depois de 3 dias de viagem, consegui chegar ao Caio Gembo, onde permanecemos 13 meses e tínhamos visitas constantes da miudagem, tanto do Caio Gembo como do Kisoki. Enfim, foi uma experiência muito boa, apesar de naquele primeiro ano o trabalho ter sido tão árduo que nós fazíamos o reabastecimento para 2 companhias, a minha, a 1490, a I1, e para a 1490, que estava sediada em Sanga Planície. Nós tínhamos de transportar os géneros alimentícios através da Serra do Moabe, que ainda no meu tempo, lá para abril, maio de 66, a engenharia abriu então uma ferida na Serra do Moabe, que permitiu fazer a ligação à outra banda, porque a estrada tinha colapsado uns tempos antes. Tínhamos de transportar os géneros para 2 companhias, como já disse, às costas, durante um percurso de cerca de 1000 metros, para não dizer mais. E, logicamente, subindo e depois descendo por aquilo que nós chamávamos fiote, que era um trilho, como é óbvio. Aliás, este termo fiote causa alguma polémica, mas na altura, eu, que não era dos mais mal informados, tomava isso pacífico. Embora mais tarde, enfim, mais a parte dos movimentos de libertação, é óbvio, começaram a tomar o termo fiote como depreciativo.
mas na altura ninguém sabia o que era isso, era a galinha, era o porco, tudo era fiote. Portanto, não era a menosprezar o povo de Cabinda, obviamente. Agora, enfim, o primeiro ano foi muito trabalhoso, eram os reabastecimentos, depois no outro dia tínhamos de levar à ponte do Rio Lombe, que era a cerca de meia distância, 7, 8 quilómetros entre o Caiguembe e Sanga Planície, e depois eram as constantes patrulhas, era a partir do Caiguembe, Quiçoque, Vaco, Sandamassala, Malangozal, Bitina, enfim, dávamos a volta, depois já junto à companhia 1490, e íamos sair à ponte do Rio Lombo. Outras vezes iniciávamos por aqui e acabávamos do outro lado, com uma alteração ou outra no percurso. Na parte depois de cá de baixo, em abril de 67, viemos para o Pangamongo, onde permaneci eu durante 8 meses e qualquer coisa. Aí eram as célebres escoltas às colunas de reabastecimento, que vinham de Cabinda, logicamente, e nós faríamos a escolta do Pangamongo até ao Belize. E depois o regresso, como é óbvio. Tínhamos a defesa, a segurança 24 sobre 24 horas da ponte do rio Seva, sobre o Chiluango, no Seva. Portanto, era muito, muito trabalho. Mas restava sempre algum tempo para conviver com a população. E cá em baixo sentíamos-nos também um bocado mais protegidos. Lá para setembro, outubro, novembro, talvez, para aí, nestes meses, a engenharia precisou de escolta para abrir a primeira picada do Chimbete até ao Sangamongo. Claro que nós ouvirmos falar de Chimbete, que era um corredor privilegiado para a entrada, enfim, das forças oponentes na altura, porque aquilo era direitinho e ficava sensivelmente no meio da enclave, não é? É claro que calharam 15 dias de escolta ali. Houve até um incidente em que uma mina anticarro destruiu por completo chamávamos nós uma 944, que era uma espécie de retro sem ser retro, portanto era só uma pá carregadora. E aí 1/3 do pneu ninguém mais viu, não é? O motorista tinha pedido a um amigo que ia sentado ao lado dele para sair, porque dali para diante a coisa era mais perigosa. E palavras não eram ditas, deu-se a explosão, o pobre do motorista ficou em pânico e sem conseguir dizer palavra, chamavam-no e ele via, mas não via que eram os colegas. Enfim, foi um bocado difícil. No Necuto, o contacto com a população era diário, porque estávamos isolados com o pelotão e eu andava constantemente de volta da Sanzala, porque estava a meu cargo a requisição dos géneros alimentícios, e então nos dias fracos ia com um saco de sal para a Sanzala, para Caipoba, que era uma das maiores do enclave na altura, a pregoar antes é macho sal ou qualquer coisa deste género, que obviamente os 55 anos de distância já vão distorcendo alguma realidade. Mas eu peço sempre aos amigos cabindas que me retifiquem quando eu me dirijo a eles, e felizmente tenho um bom grupo com quem dialogo, e alguns, enfim, não querem sequer dar a cara, quer dizer, eles dão a cara para mim, agora não se expõem por questões óbvias de segurança para eles, não é? Agora, episódios, olha, foi uma troca de à volta de 100 abacaxis por 3 jerrycans de petróleo,
foi dar boleia a um negro que ia com um porco à corda ou à frente dele, já não recordo, na zona do Caipoba, e eu perguntei-lhe para onde é que ele ia. Ele disse que ia para Cabinda, para Unecuto, para matar o porco. Era uma quinta-feira, era o dia da feira mensal, lá, do mercado mensal, em que ele matava na véspera e depois vendia a carne. Que demos boleia ao pobre do João Evangelista e levámos até ao Necuto. Chegámos ao Necuto, o acortelamento ficava lá em cima, no alto, nas antigas instalações do administrador de posto, e claro, fui para cima, nunca mais me lembrei do negro, nem sabia que ele se chamava João Batista tão pouco. Qual não é o meu espanto quando, à tardinha, me aparece o senhor com um valente bocado de entrecosto de lombo de porco. Claro, eu não estava minimamente à espera daquele gesto. Fiquei, como diz o brasileiro, de queixo caído, e a partir daí passámos a trocar frequentemente. Era o grão e o feijão, algum bacalhau, portanto, artigos que nós tínhamos, sal, que eram para nós relativamente baratos, e que para eles lá, eles vendiam o que tinham a vender, o coconut ou o que fosse, ou mesmo a carne de porco, e deixavam a maior parte do dinheiro nos civis, no mercado, naqueles estabelecimentos civis. E claro, era uma oportunidade. Vinho também era uma oportunidade para nós e para eles, ao fim e ao cabo. Havia benefícios para as duas partes. E criou-se uma amizade. Depois, em 68, na Páscoa, que foi bastante cedo, nós viemos lá para 20 e qualquer coisa, saímos do Necuto, e a Páscoa naquele ano foi mais cedo, 8 dias, 15, não posso precisar agora. E, claro, convidei o João Batista. Enfim, esteu-se um bocadinho na bebida e depois tive de levá-lo a casa com a filha, porque ele não conseguia atinar com o caminho. Pronto, daquilo que eu tinha a dizer, sem a vossa intervenção, eu já disse. Agora sujeito-me às vossas perguntas e não tem problema nenhum, se for alguma incómoda, não tem problema nenhum. Muito bem. Bonitas palavras para iniciar nosso encontro. Deixa eu dar uma boa tarde aqui para o André Maçanga e a gente vai ver alguns vídeos para o senhor ir comentando no decorrer de que a gente for vendo esses vídeos. Mas, boa tarde, André. Muito boa tarde, Sr. Ailton. Boa tarde, Nunes, a partir de Portugal. É um prazer tê-lo aqui, Sr. Nunes. 55 anos, mais de 50 anos. O prazer é todo meu. Diga. Mais de 50 anos que deixou Cabinda. Em 68, portanto, há 55 anos, já fez. 13 de maio. 55, já cá contam 80, graças a Deus. Certeza. Muito bem. Bom, vamos ver então um vídeo para poder a gente continuar. Sim, à disposição. Portugal e Cabinda, a história começa aqui. Ficou escrita e erguida há mais de um século em Simulambuco, a terra que deu nome a um tratado que fez de Portugal um país com deveres de proteção sobre Cabinda. Um tratado que passou ao papel a 1 de fevereiro de 1885, perante os governadores locais e um representante do reino português. Um tratado reconhecido por Dom Luís 5 meses depois. Simulambuco é o documento que os independentistas cabindas invocam agora para justificar a legalidade das suas reivindicações ao governo português. Defesa do território, comando da diplomacia, respeito pelas normas locais eram princípios bem assentes no Tratado de 1885. Nessa altura, Portugal comprometia-se a confirmar todos os chefes reconhecidos pelos povos cabindas, segundo as suas leis e usos, prometendo-lhes auxílio e proteção, sem pôr em causa o direito das terras que lhes pertenciam. Portugal impunha-se assim a respeitar e fazer respeitar os usos e costumes do país. Mas relação de protetorado significa também que o país protetor zela pela defesa do protegido. E Simulambuco não o esqueceu. Com este tratado, o reinado de Dom Luís obrigava-se a manter a integridade dos territórios colocados sob o seu protetorado. De
tal forma a relação era para manter que ficava ainda expressa a cedência de porções de terreno às autoridades portuguesas, a fim de nelas edificar estabelecimentos militares, administrativos ou particulares. Por último, a diplomacia. Os príncipes e chefes indígenas obrigavam-se a não fazer tratados nem ceder terrenos aos representantes de nações estrangeiras quando estas cedências fossem oficiais. Em 1885, durante a Conferência de Berlim, Portugal chegou a valer-se deste vínculo para, perante a França, Bélgica e Reino Unido, todos interessados no território, afirmar o direito à cabinda. E a verdade é que só em meados do século XX, em 1956, é que a própria Constituição portuguesa passou a encarar o enclave como um distrito angolano. Até aí reconhecia-lhe autonomia. Também a própria ONU teve de esperar até 1975 para acabar com a distinção entre Cabinda e Angola. Fê-lo durante as negociações de Alvor, quando, por vontade da UNITA, MPLA, FNLA, Portugal reconhecia definitivamente a anexação de Cabinda ao território angolano. Nesse momento histórico não esteve presente nenhum membro da FLEC, mais um episódio que os independentistas cabindas dizem não. Pronto. Ailton. Posso? Opa. Ok. Pode comentar. Esse é o primeiro trecho. É o primeiro trecho, né? Ele quer comentar? Senhor Rui Nunes, quer falar algo sobre isso? Sim. Com todo o gosto o farei. Não há dúvida nenhuma que Portugal se comportou muitíssimo mal no Tratado de Alvor. O Tratado de Simelambuco eu vi-o dezenas de vezes, como se não soubesse dele, numa placa que ainda lá deve estar, na ponte do Rio Seva, no poste direito de quem se dirige de norte para sul, para Cabinda. Está lá, preto no branco, quando é que foi celebrado, já disseram a data, está tudo certo. Nós tínhamos um resort de luxo a 40 metros dali, que era uma espelunca, onde eu passei uma vintena de noites, dias, 24 sobre 24 horas, de dias, e em que levei milhares de picas de melgas, daquelas que pareciam um drone. Pronto, Portugal não agiu nada bem, fugiu às suas responsabilidades, fez letra morta sobre o Tratado de Simelambuco, e depois deu direito àquela confusão toda. Enfim, quem se aproveitou disto tudo, sobremaneira, dado enfim, o envolvimento depois fratricida entre o próprio povo angolano, obviamente foi o movimento do MPLA, presentemente no governo. E daí para cá vocês sabem muito melhor do que eu as peripécias e as complicações, as violações, as arbitrariedades, portanto, o expoliar de todas as vossas riquezas, que são muitas, não falando no petróleo, no ouro, nos fosfatos, agora até calcário na zona do Necuto descobriram, que é importantíssimo. Enfim, é uma infinidade, ouro, é uma infinidade de riquezas das quais vocês sabem melhor que eu, estão a ser expoliados e estão a ser gastos, se calhar nem a favor do povo de Angola propriamente dito, muito menos em vosso favor, e mais ainda vai ter aos bolsos fundos de todos aqueles que nós temos visto e tem sido publicitado internacionalmente, e que vocês logicamente poderão pôr muito melhor o dedo na ferida do que eu. Eu sou um observador, um amante de Cabinda, e defendo intransigentemente o povo de Cabinda. Eu sempre disse desde o início, aquilo não tem nada a ver com Angola, nem fisicamente, nem sob o ponto de vista ético, nem linguístico. Claro que a língua mãe a original é mesmo o Kikongo ou coisa que o valha. Mas de qualquer maneira é sempre
é sempre uma diferenciação muito grande. Ligação física não há. Enfim, fica cravado entre a República Democrática do Congo e o Congo propriamente dito. E depois tem o Rio ainda a aumentar a barreira, não é? Mas pronto, quanto à responsabilidade de Portugal, obviamente que eu não tenho nada a ver com isso, nem o povo português em si, mas sim a classe política da altura, que era mais favorável às ideias, às cores do MPLA, e ao fim e ao cabo foi esse movimento que acabou de ficar com a fatia de leão. Ficou sobremaneira sobre vocês e que se tem mantido, vocês sabem perfeitamente melhor que eu. Enfim, acerca deste assunto, acho que mais ou menos, não merece a pena estar a estafar muito, acho que está mais ou menos naquilo que eu pretenderia saber, porque tenho investigado muito e claro que muitas destas dicas são minhas, pelo apreço que tenho pelo povo ibinda, mas logicamente pelos contactos privilegiados que tenho, quer o Sr. Andrew, quer, eu não vou citar nomes, uns que se escondem por questões de defesa física, mas com os quais não tenho problema nenhum. Ainda anteontem, um elemento afeto à FLEC, porque, enfim, a FLEC e as outras sensibilidades políticas é uma manta de retalhos. É uma manta de retalhos. Infelizmente, eles não têm conseguido congregar as suas vontades, os seus esforços, no sentido de, unidos, conseguirem alguma autonomia, autodeterminação versus a independência para Angola. E um elemento afeto à FLEC me mandou uma ferroada em que me dizia duas pequenas frases, duas palavras apenas em cada uma delas. E eu pensei, este está-me a dar nas canelas. E então dirigi-me a um dos meus contactos e pedi-lhe para me traduzir aquilo. E eu disse ao amigo frontal que o que ele diz exatamente eu não sei, mas que me está a criticar, ou a criticar Portugal de grande, está. E isto traz água no bico. O senhor traduziu e eu respondi depois ao senhor que, enfim, que mandava aquele recado em Ibinda, dizendo que só lamentava o facto de ele não ter tido coragem de me dizer cara a cara o que é que quis dizer com o que escreveu em Ibinda. Mas, claro, a partir daí, a partir da questão de não tinha compreendido a razão dele omitir aquilo que queria dizer, claro, passei a esponja sobre aquilo e voltei ao discurso que uso normalmente acerca da unidade das várias sensibilidades políticas em Cabinda, para poderem chegar a alguma forma de acordo. Com a força conseguirão eventualmente alguma coisa. Agora, sem ela é que não conseguem mesmo. Agora, há uma coisa que me traz intrigado, e o Sr. Andrew há bocadinho já falou que o Dr. Savimbi tinha falado sobre alguma independência de Cabinda em relação a Angola. E eu tinha deduzido, porque conheço deputados com quem troco também pareceres, que é deputado pela UNITA, e eu só admitia
isso, ou pelo menos deduzia por esse facto, que a UNITA estaria disposta, de alguma forma, ter-se-á comprometido com o povo de Cabinda a alguma espécie de autodeterminação. Portanto, isto eram suposições minhas, que o amigo Andrew, há pouco, dizia que havíamos de ouvir ainda aí o Dr. Malheiros Savimbi a falar sobre o assunto. Já vamos aí. Vamos aí daqui agora. estou. Sobre o significado jurídico no plano do direito internacional do valor real deste Tratado de Simulambuco. Em seu entender, tratou-se de facto de um tratado de direito internacional que estabelecia um protetorado relativamente ao enclave de Cabinda. Eu tenho ouvido muitos comentadores, juristas, dizer que não, nomeadamente pessoas ligadas ou a interesses angolanos ou a interesses norte-americanos, por outras razões. Mas um tratado que serviu para Portugal justificar a sua presença em Cabinda perante a comunidade internacional da época, na Conferência de Berlim, obviamente passou a ser um tratado de direito internacional. E dizer que Cabinda não é um Estado soberano não faz sentido, porque eles mandavam neles, ninguém mandava neles. E todos os países estrangeiros que se queriam estabelecer lá pediam licença aos líderes de Cabinda. Eu digo, muitos dizem não se pode admitir a ideia da independência de Cabinda. Não, estamos a partir já com preconceitos. O que é que eles querem? O problema de Cabinda durou tanto tempo como o de Angola. Eu conheço o Zita desde 1961. Portanto, desde 61 até agora, eles estão lá como uma entidade, opinião própria, ideias próprias. Então, temos que falar com eles. E depois, é melhor não fazermos a guerra do petróleo. Sinceramente, não. Vamos, aí está. Sim. Aqui ouvimos a posição do representante dos assinantes, portanto, do Duque de Bragança, sobre o Tratado de Simulambuco. Diz que o tratado tornou a ser um tratado internacional. E depois ouvimos a segunda parte, o presidente, o ex-presidente, o presidente fundador da UNITA, Jonas Malheiros Savimbi, a dizer que tinha que se discutir com os Cabindas e dar o que eles quisessem, perguntar o que os Cabindas querem, porque o problema de Cabinda levou o tempo que levou, como o problema de Angola. Qual é a sua opinião sobre esses dois pareceres que passamos, Sr. Nunes? Eu estou completamente de acordo com o Dom Nuno. Bom, ele dizia que na primeira fase houve ali alguma indefinição, mas que a partir de determinada altura fez-se direito internacional com o acordado no Tratado de Simulambuco. Completamente de acordo. Assim como com o Dr. Malheiros Savimbi, que era aquela pessoa frontal, por vezes assim um bocadinho, não direi truculento, mas assim um bocadinho exaltado na sua forma de estar, mas lúcido. E eu já agora, que calha a talho de foice, não tendo, enfim, diretamente nada a ver com a guerra civil que houve após a vossa independência, ao fim e ao cabo, quando armaram aquela arapuca, aquela ratoeira ao Dr. Savimbi, em que ele ainda tentou dividir as suas forças para tentar ludibriar os meios de comunicação de então, e que infelizmente não conseguiu. Eu, quando vi o Dr. Savimbi no chão, deitado, inchado, cheio de moscas, deu-me uma tristeza tão grande, mas tão grande, que assim, independentemente de se concordar ou não com a filosofia dele, eu não estou aqui a dizer nem que era a favor nem que era contra, independentemente disso, era um lutador, tinha
inclusivamente dado a vida pelo ideal que defendia. E isso marcou-me muito, e claro, passei a ver o Dr. Savimbi com outros olhos. Isto é assim. Agora, quanto ao desenvolver desta situação, a favor da autodeterminação ou outra forma qualquer de soberania de Cabinda, de certeza mesmo, não sou profeta, nem sou adivinho, mas não andarei muito longe se disser que de facto não há forma de se fazerem ouvir melhor, de expressarem nas urnas, nas próximas presidenciais. Isto não é conselho nenhum, é tudo de gente maior e vacinada, é apenas a minha sensibilidade e o gosto que teria em que vocês se fizessem representar, vocês, Cabindas, se fizessem representar de tal maneira que o governo de Angola, fosse ele qual fosse, que viesse dali, que se visse forçado a evitar todas as arbitrariedades que não ser cometidas lá em cima em Cabinda. De maneira que, acerca disto, acho que também não tenho mais nada a dizer de especial. Se não alongar-me-ia para violações, para toda espécie de pressão, dos valentões que têm uma arma na mão, enfim, eu já estive nessa situação, felizmente nunca a exerci, nem permiti que a exercessem. Claro, cada um responde por si e pelo grupo. Eu respondo por mim e respondo pelo grupo. Não tenho nada que me envergonhe, como eu disse ao tal senhor que me interpelou em Ibinda, não tenho nada, absolutamente nada que me envergonhe por atitudes ou gestos que eu tenha cometido sobre o povo de Cabinda. Pela sua visão do que o senhor colocou aí, Cabinda realmente tem que ser independente de Angola, né? Porque, por tudo que passou, o povo de Cabinda merece ser totalmente independente. Sim, não tenho dúvida nenhuma. Isso é a minha convicção e o meu desejo mais íntimo é que isso se concretize e quanto mais rapidamente melhor para vocês. Porque alguma espécie de melhoramentos vocês ou Cabindas irão usufruir, porque toda a gente sabe que o petróleo, que é uma mina de ouro para Angola, e mais a mais agora com os problemas do aumento do crude, é óbvio que Angola, quem está no poder agora, não quer largar o bife, quer-o todo para ele, não é? Mas é de todo o vosso direito, porque os senhores sabem muito melhor que eu, mas a grande maioria do petróleo exportado por Angola vem lá de cima de Cabinda. Quando eu lá estava, já no Malembo exploravam 500 mil barris por dia ao que e pediam ir aos 600 mil ou 700 mil, se não me engano. E, entretanto, daí para cá, aquilo tem sido, poços ao lado de poços e... Agora está mais de 1 milhão. Agora está mais de 1 milhão de barris por dia. Sim, 1 milhão. E sim, eu li ouvi também essa parte. Isso é uma exorbitância. Uma pequena fatia que ficasse para os Cabindas, proporcionar-lhes um desenvolvimento bastante grande, para já não contar com a madeira e com o ouro e com os asfaltos até, os fosfatos. Na altura que lá estive, eu tive conhecimento de que no Luali, nós estávamos no Caiguembo, no Luali, havia lá um sargento que já teria alguma experiência, não sei se ali, eu tive um primeiro sargento que fez lá 3 comissões em Cabinda. 3 comissões. E então um desses senhores do Luali ia garimpar para o rio Luali. E segundo dizem, que eu não sei confirmar, não sou capaz de confirmar isso, mas havia umas boas pepitas que esse tal sargento mais espertalhão tinha conseguido arranjar. Enfim,
O mundo não está para os inteligentes, está para os espertos. Pronto, é assim, é o que temos. Eu queria perguntar para o senhor, faz 55 anos que deixou Cabinda. É verdade. Se o senhor esperava que em pouco tempo o que viveu lá fosse mudar, se Cabinda seria diferente hoje, parece-me que não mudou muito daquele tempo para cá. Infelizmente não mudou muito. Quer dizer, houve uma altura em que pelo menos tinham estrada asfaltada até ao Miconos, não é? Mas presentemente aquilo parece um passador cheio de buracos, pelo menos é a sensibilidade que tenho, é a informação que tenho. Enfim, nunca me passou pela cabeça. Aliás, eu por minha vontade já tinha ido a Cabinda já há uns bons pares de anos, mas a minha mulher não gosta de cobras, nem de lagartos, nem de mosquitos, nem de melgas, e travou-me sempre o passo. Fomos a Cabo Verde e fomos o ano passado a São Tomé. A Cabo Verde foi há 6, 7 anos atrás, foi no meu aniversário, estava lá, foi quando houve aqui um grande incêndio em Pedrógão, que foi uma calamidade, e aquilo, enfim, nós fomos para um resort, praticamente não tivemos contacto com a população, pouco passámos em zonas que não fossem dentro do próprio resort. O resort era um luxo, então, mas e a outra gente? As cabras não tinham que comer, andavam lá de volta dos calhaus a lamber aquilo. Em São Tomé, a realidade, não sendo boa, mas nesse aspecto era extremamente melhor. Embora haja as roças de cacau completamente abandonadas, que era o ouro de São Tomé e Príncipe, está tudo abandonado. Enfim, é um crime de lesa pátria aquilo está naquele estado. Mas a nível a nível do contacto connosco, a nível da sensibilidade enfim, das nossas antigas ex-colónias, digamos assim, das nossas antigas colónias, connosco, a mim maravilha-me. E os contactos que eu tenho tido, houve um senhor, não vou citar nomes, que até me disse que se sentiria, ainda neste momento, se sentiria mais à vontade sobre a alçada da bandeira portuguesa do que da de Angola. Enfim, esse mesmo senhor também me disse, eu abordei determinados assuntos menos incómodos, e ele disse-me, eu só pego neste assunto porque o Rui teve a coragem de o abordar, senão não me atreveria a fazê-lo. E eu disse ao senhor, eu não sinto qualquer problema, não tenho qualquer responsabilidade nisso, e é com maior à vontade que falo sobre assuntos incómodos, não tenho problema nenhum. E, infelizmente, não me tenho dado mal, tirando uma outra provocação, que não chega à provocação, porque eu depois dou a volta, dou a volta e contorno as coisas à minha maneira, de modo a que vocês, ou o povo Ibinda, sinta que nós estamos do seu lado. Eu já falei com o Sr. Andrew acerca do tal grupo, principalmente o Mayombo Meu Humor. Sim. Se o senhor tiver hipótese de entrar em contacto com eles, é só pedir amizade, tem de ver como é que nós nos expressamos, como é que nós falamos daquela gente, e estamos a falar num grupo privado de indivíduos que estiveram em cabina, não é? Certo. Portanto, não estamos a falar para uma plateia que irá gostar ou não daquilo que nós estamos a dizer, está a ver? Com certeza. De maneira que é um bocado isso. Agora, não sei
A partir daqui é convosco. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Sim. Rui, eu queria fazer uma pergunta. Como é que o senhor se sente depois de ter dado a sua juventude, assim como os seus companheiros que lá estiveram em Cabinda, a fazer cumprir um tratado que assinaram com os representantes de Cabinda, que é o Tratado do Simulambuco, que acabou de dizer Sim. aqui, e que foi praticamente o documento jurídico que vos fez Exato. estar em Cabinda e sentirem-se como um território português. Como é que vocês se sentem depois de 55 anos, aquele tratado que vos colocou lá, em que vocês estiveram lá para defender, e que o povo de Cabinda considerou-vos como o mesmo povo com Portugal, como é que se sente, 55 anos depois, esse tratado ser deitado fora por vossos superiores em Portugal? Pois, a indignação vem desde o Acordo de Alvor, aquele celebérrimo Acordo de Alvor, que o povo de Cabinda nem foi visto nem achado no assunto. Agora, eu cedo me passou aquela frustração sobre esse assunto, porque eu sentia-me impotente para alterar o que quer que fosse em relação a isso. Agora, que é ver defraudadas todas as expectativas que havia, claro que é sempre um baque, é sempre um choque, mas também para a minha sanidade mental tive que me afastar um bocado disso. Sim. E depois, infelizmente, também tive a morte do meu irmão, o mais novo. Eu tinha 27, tinha chegado há 2 anos daí, e ele faleceu-me de acidente, ele tinha 24. De maneira que eu entrei a pique e defendi-me o mais que pude para poder preservar a minha segurança física e mental, principalmente. Estive 2 vezes no fundo do poço. Da última já pretendia ir a morrer mesmo, e felizmente há 21 ou 22 anos faço hoje meios no meu quintal com os meus hobbies, com as minhas investigações, com as minhas taras e manias de volta da internet, do que fiz durante 4 ou 5 anos naquele período. Portanto, é lógico que todos nós nos sentíamos defraudados, e eu admiro-me, já referi isso, como é que o nosso Partido Comunista Português não instruiu os seus filiados, os seus simpatizantes, ou aqueles que andavam na clandestinidade, a não irem para a Guerra de Cabinda e fazerem como alguns fizeram, de ir para a Argélia, outros para a França, outros para a Espanha, outros para o Luxemburgo, para a Alemanha, enfim. E ninguém me sabe responder porquê. Portanto, também são aquelas ambiguidades que na política há e de que maneira, não é? Exato. Há e de que maneira. E se tivesse... Sim, continua. Pode continuar. Pronto, não tenho. Também acerca do assunto está mais ou menos líquido. Não me souberam responder também, um elemento que afeta o PC. Não me souberam responder. Agora, eu tive a sorte, digo a sorte, primeiro foi lidar com a vossa gente. Segundo foi os elementos da FLEC, então orientados pelo Dr. Alexandre Tati, que ainda conheci no SEVA, que ele tinha lá uma casa. Portanto, eles não teriam material, não teriam vestuário, não teriam munições, e acabaram por negociar lá para novembro de 65, portanto, uma entrega e colaborar com as nossas forças. Nós fomos buscá-los
esses elementos da FLEC, fomos buscá-los ao mato, encontramos em determinada zona e fomos buscá-los e foram integrados nas várias companhias. Convivemos com eles. Eu sempre que tinha alguma missão que me era orientada pelo comando da companhia ou pelo comandante de pelotão, chegava ao pé do sargento dos ex-elementos da FLEC e dizia-lhe: olha, o fulano, já não me lembro o nome dele, só me lembro o nome de um João Moanda, que era um miúdo na altura ainda, era de 20 e poucos anos, era da minha idade mais ou menos, e que lhes dizia: olha, fomos incumbidos desta missão, tu dá instruções aos teus homens e vamos pôr mãos à obra. E assim era, e não tive nunca qualquer espécie de problema. A fotografia que exibem aí, esses elementos que estão aí assim todos bem vestidinhos, à civil, são ex-elementos da FLEC, que eu não consigo lembrar o nome deles, obviamente. Dos meus amigos identifico-os todos, agora as crianças, obviamente que não. E os ex-elementos da FLEC também não. E onde é que essa foto foi tirada? Onde, concretamente? Esta foi no Caio Guembo, pelo Natal de 66. Uau. Houve uma abertura completa da Porta de Armas. Aliás, os miúdos iam lá todos os dias, às sobras, que eram poucas também. A nossa comida também era pouquíssima. E era uma miséria franciscana, pronto, tanto para nós como para a miudagem e para o povo de Cabinda em geral. Senhor Rui, já que falo dessa foto de alguma presença das forças militares da FLEC, de algum pessoal da FLEC na vossa equipa que foram integrados, pode explicar-nos como é que funcionou uma organização que lutava pela independência de Cabinda, que praticamente era, como podemos assim dizer, como adversário à força. Como é que isso funcionou? Explica-nos um pouco. Funcionou, obviamente, com receio mútuo, não é? Pelo menos pela minha parte, foi isso. Portanto, nós estávamos mal instalados, eles, pior ainda, ficaram instalados, porque era uma tenda de campanha, uma tenda grande, em que eles estavam para ali, não sei se sobre alguns colchões, não sei como era. Sei que eles iam integrados, a princípio, lá está, o tal receio, iam 2 ou 3 com arma, mas arma inferior àquela que nós tínhamos. É certo. Evidente que o nosso receio era mútuo, como já disse, não é? Agora veja também o perigo que era eles terem munições suficientes durante a noite, granadas e coisa que o valha, entravam numa caserna, eliminavam um sentinela, 2, entravam numa caserna, aquilo era uma barbárie, não é? Sim. E obviamente que esse receio existia, mas depressa se esvaneceu, passaram a ser os nossos guias, e sem qualquer incidente. Uma única discordância que houve foi lá para março de 67, que nós fomos deslocados para o Pangamongo em abril, e que cada um dos pelotões fez um pequeno obelisco dizendo que era a companhia, que era o pelotão tal, não sei o que, não sei o que. E depois em baixo tinha Cabida, Angola, Portugal. E eles foram-se àquilo e destruíram esses tais símbolos. É claro que depois foram ao capitão, o capitão perguntou-lhes e eles diziam: Cabinda Portugal, vá que não vá. Agora, Cabinda Angola, não. E daí a razão deles terem destruído aquilo. Pronto, é um episódio que confere bem essa situação do povo, da vontade dessa gente que tinha e hoje persiste, como é óbvio, não é? Claro que alguns estão calados para não serem molestados, mas infelizmente é isso. Senhor Rui, algumas informações que nós temos
dão a entender que na criação da FLEC, em 1963, o movimento de libertação de Cabinda era um movimento pacífico. E parece-me que a visão deles não era de fazer guerra convosco, com a presença portuguesa, e que era... Talvez. Que se pode concluir que esta cooperação, esta colaboração poderia terminar com uma independência de Cabinda pacífica, sem necessidade de se guerrearem com os portugueses. Sim, se Portugal tivesse tido a coragem suficiente, se calhar tinha sido, não é? Mas quando no tempo do fascismo, quando as nossas autoridades não tiveram coragem, não quiseram, não estavam para aí virados, para negociar com os diversos movimentos de libertação em qualquer das ex-colónias, é óbvio que a coisa só podia ir azedando, não é? Como azedou. Certo. E depois as coisas são feitas à pressa, quando poderiam ser feitas pacificamente, com a permanência lá dos portugueses na mesma, ou interferindo de algum modo no próprio governo, com predominância das vossas forças, conforme fosse negociado. Sim. Não havia a debandada de 500 mil refugiados que nós recebemos aqui num país tão pequeno e tão carente naquela altura. Tivemos de receber aquela gente toda. Foi ainda um bem, porque havia alguns muito bem preparados, mas tudo isso se teria evitado se Portugal tivesse tido a coragem. Mas não teve coragem, e depois, com 75, era impensável, porque depois entramos aqui num período também muito conturbado, e depois só com o 11 de novembro é que o general Lianos, que era um homem firme, é que pôs termo àquela tendência esquerdista que não nos levava a lado nenhum. Não nos levava a lado nenhum, que aquilo iria haver uma purga com toda a certeza. Com toda a certeza. Mas quando são factos históricos, nós não conseguimos alterar. A história não é contada pelos que lá estiveram, nós contamos um episódio ou outro particular. Agora, a história é escrita por quem? É escrita por quem não esteve lá sequer. Não é? Agora, o senhor citando esse termo, que Portugal não teve coragem, e lá no início o senhor falou que o MPLA foi quem conduziu a esse caos que aí está. Então, será que houve um grande acordo político entre essas forças do MPLA com Portugal para que não houvesse realmente a independência de Cabinda? Isso não foi tido em conta, pelo que li, pelo que estou informado, isso não foi tido em conta. E também não me parece que hoje Portugal se vá meter nisso. É a minha opinião, não vale mais do que isso. Certo. Agora, não sei, eu, enfim, ouvi um zum de que estaria prevista uma tentativa de reconciliação, de conjugação de forças das várias tendências políticas ou sensibilidades políticas em Cabinda, e que estaria para breve. Isto foi assim um zum que me pareceu. Eu acho, e volto a reafirmar, que era uma oportunidade de ouro para as diversas sensibilidades agarrarem com unhas e dentes e para debaterem, acho que aqui em Lisboa, esse mesmo assunto e deixarem por completo os seus interesses pessoais, que eu tenho lido algumas coisas em que os intervenientes se arvoram o direito de serem eles os verdadeiros representantes disto ou daquilo. Não podem ir por aí de certeza absoluta. Não sou paizinho, os meus filhos são novos, não são como Cabinda, mas quero-me a mim parecer, é apenas
não é conselho nenhum, é uma pequena sugestão. Certo. Agarrem com unhas e dentes essa hipotética tentativa de uniformizar sensibilidades. Sim. E lutarem por bem comum, senão não chegam mesmo lá, de certeza mesmo. Com certeza, está em curso, tanto a preparação de uma intercabindesa, certamente que o Sr. Rui está a se referir a isso, tanto em curso a preparação de uma intercabindesa. A fonte pela qual eu tive acesso a isso é outra, não foi a sua, embora o senhor já me tenha referido isso também. Sim. Mas já me referiram aqui há uns 2 meses, talvez nem tanto, que me referiram isso. Eu espero bem que eles agarrem, vocês, que ao fim e ao cabo estão a lutar também pelo mesmo fim. Suponho que também ficariam satisfeitos com a uniformização das opiniões de Cabinda. Com certeza. Sr. Rui, se tivesse que deixar um recado, como ex-militar, ex-combatente, que lá esteve em Cabinda, que viveu na carne a realidade de Cabinda, se tivesse que deixar um recado para os dirigentes do governo hoje, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro português, quais são as palavras que dirigias a eles sobre a questão de Cabinda? Para os nossos, enfim, que tivessem a coragem de tentar reverter e manifestarem o seu ponto de vista bem fundamentado unicamente no Tratado de Simulambuco, outra coisa, e na vontade internacional, enfim. Há muitos interesses e a coisa é um bocado difícil. As centenas de quilómetros a pé que eu fiz, eu e os outros colegas todos, como é óbvio, não fui eu, não sou ninguém, sou um pequeno número, o arriscar 27 meses da minha juventude ali, a falta de respeito que eles tiveram para convosco e a falta de respeito que tiveram para com os ex-combatentes portugueses, é uma vergonha. É uma vergonha. Eles falam em benesses que nunca chegam. Eles, enfim, por intermédio do Paulo Portas, concederam-nos um miserável subsídio anual de 150 euros que eu recusei, não dei um único passo para os receber, porque eu não preciso de esmolas, felizmente, mas há muita gente que infelizmente precisa, dos que lá estiveram. Agora, tem o descaramento de, mesmo sobre esses 150 euros, para quem esteve o tempo todo no mato, como foi o meu caso. Estive sempre em zona de intervenção e contava a dobrar. Em 150, ainda debitaram o IVA sobre aquilo. O IVA sobre aquela miséria. E mais, a quem esteve para a cidade, ou mesmo na altura, London, enfim, a Vila Guilherme Capelo, como se queira chamar, esses usufruíam só de metade, ou seja, 75 euros por ano, passíveis do tal imposto. Não há vergonha nenhuma, não há vergonha. Maltratam. Há ex-combatentes portugueses a viverem na rua, uns louquinhos de todo. Eu escapei por pouco, muitos mutilados. O tratamento que eles deram aos que colaboraram connosco, quer em Cabinda, quer nas outras ex-colónias, é uma vergonha. Foram largados aos bichos. Na Guiné, então, foi uma razia maluca. Foi uma razia maluca. Eu não sei, enfim, estão-me aqui a dar pressa, desculpem lá, mas... Está bem, entende-se. Não sei que horas são agora, que eu não consigo ver. Já estamos a 1 hora. Para os Estados Unidos são agora 14 horas e 6 minutos. Certamente que aí são 19 horas e 6 minutos. Sim, vai mais ou menos 1 hora, sim.
e era com o que eu gostava a contar, e mesmo assim isto foi uma solução de recurso que a minha neta, uma das minhas netas, me ajudou a tomar e, enfim, a tornar isto possível mesmo em condições precárias. Certeza. Agora, eu desejaria dar um cumprimento especial ao povo Ibinda, que é Cialano Bo Bote. Cialano Bo Bote. Não sei se é assim que se pronuncia. É mesmo assim. Mesmo. O senhor tem uma outra parte que é de Cabinda. O senhor tem uma outra parte que é de Cabinda. Sim. Isto foram dicas que me foram dadas, foram ajudas de alguém que sabe que eu estou comprometido convosco. Muito e obrigado. Então quis que eu fizesse um brilharete. Convosco. O brilharete não é meu, é do tal senhor, eu já lhe agradeci. Muito obrigado. Muito bem. Foi uma contribuição muito... Sim. A todos, o meu muito obrigado mais uma vez, e vou até à Lourinhã, que os afazeres familiares, o duplo aqui em Torres está cumprido, e alarguei um bocadinho isto. Tentei junto da Câmara Municipal, mas a biblioteca fechava às 6h30, não havia nada feito. E depois a minha netinha que me ajudou aqui a descalçar esta bota. Muito obrigado e até uma próxima. Eu, pelo menos, vou dando os meus palpites e a minha sensibilidade nas redes sociais. O senhor deu a contribuição. Haja saúde. E quando quiser interpelar-me sobre algum assunto, a nível particular ou não, pode fazê-lo, está completamente à vontade, assim como qualquer outro dos elementos. Está bom? Obrigado. Obrigado. Muito obrigado por a oportunidade. São Nunes, fica com esta dica. Fica com esta dica. Cabinda não é só para quem nasceu em Cabinda. Cabinda é para todos aqueles que estão a favor da sua causa. O senhor, ao estar a favor da causa de Cabinda, o senhor é Cabinda também. Claro. Está bem, muito obrigado por estar incluído no molho. Ok, muito obrigado. Um prazer. Muito obrigado. Prazer. Eu vou falar ao tal Jaquim Brito. Aliás, já falei, ele é que não me ouve pelo telefone, mas agora, depois desta conversa, eu vou entrar em contato com o diretor do grupo Mayombe Meu Amor. Vou fazê-lo por escrito, talvez no mail, para lhe dar nota disto e da posição que vocês estão, enfim, a tentar levar por diante, ok? Muito obrigado, Sr. Nunes. Obrigado, eu. Adeus, boa tarde. Que Deus abençoe. Prazer. Obrigado. Contribuição valiosa, não é, André, desse cidadão que é português cabidense, senhor Rui Nunes, ex-militar português. Muito valiosa a contribuição dele. Com certeza, com certeza. Acabamos aqui, finalmente, de escrutinar alguém que 55 anos depois veio nos trazer, e se calhar nós não tínhamos nascido, portanto, tínhamos nascido ou éramos bem crianças, e veio nos trazer uma realidade que ele viveu, né, e que praticamente demonstra a injustiça que seus superiores cometeram, e infelizmente que até os atuais continuam a cometer, e porque não, os que dizem, o que tentam dizer o contrário, tanto eu falo aqui a todas aquelas vozes em Angola que tentam desmentir, dizer que não é real, estão aqui provas concretas, provas palpáveis de pessoas, de testemunhas que viveram em Cabinda, sob proteção do Tratado de Simulambuco, e eles dizem que lá foram porque cumpriam esse tratado que passou a ser um tratado internacional. Portanto, é mesmo de agradecer. O senhor tem agora 80 anos, tem os seus 80 anos, e certamente que ele sente por ter participado em um projeto na sua mocidade, tinha 27 anos, e ele terminar assim, ver como que foi desfraudada a sua presença,
a sua participação na ação portuguesa em Cabinda. E ele fez relatos com boa memória de todas as situações que viveu e do valor que o povo de Cabinda teve naquele momento, que não queria guerra, que não queria nada de mal para o povo, só queria viver em paz. Ailton, é exatamente o que tenho aqui a testemunhar. O povo de Cabinda é um povo pacífico. O povo de Cabinda é um povo pacífico, porque se não fosse, eu acho que não estaríamos a falar, pelo menos, a paz visível que se vive lá. Portanto, é um povo pacífico que tem a criação da FLEC em 1963. O princípio era mesmo de não ter uma força armada, era mesmo uma força política que buscava uma autodeterminação, uma independência do território de Cabinda, sem necessidade de fazer uma guerra. E aqui o senhor Rui acabou de nos confirmar que, finalmente, até os anos 67, 68, já havia essa colaboração. Significa que já estavam integrando as forças da FLEC, tanto de libertação de Cabinda, para poder chegar a uma entrega pacífica do território de Cabinda aos autóctones em função do Tratado de Simulambuco que eles levou para lá. Portanto, acabou de mostrar aqui que o povo de Cabinda é um povo pacífico e tudo que se vive em Cabinda, das mortes, das guerras, dos ataques, agem em legítima defesa. Então, é importante para o mundo do bem, para o mundo civilizado, que consiga entender que os povos que sejam uma minoria ou uma maioria têm todos o mesmo direito, porque trata-se de seres humanos. Buscar soluções pacíficas e encontrar paz, porque é o único meio que pode permitir com que todos nós possamos desenvolver e, finalmente, possamos competir neste mundo da globalização. E pelos relatos que nós ouvimos, é bom que as autoridades constituídas entendam que já é hora de dar o verdadeiro valor ao povo de Cabinda, suas riquezas, seus direitos, para que ele viva com o que tem direito. Exatamente. E aqui dizer que a testemunha que passamos aqui do doutor Savimbi, tanto o doutor Savimbi, até a sua morte, dizia-se que era o homem que até transformaram o doutor Savimbi como se fosse o diabo de Angola. Como se fosse o diabo de Angola. Mas eu confirmo aqui que nunca houve em Angola um dirigente a nível dos movimentos de libertação que teve uma afirmação tão direta como o doutor Savimbi sobre a questão de Cabinda. Até cá nunca houve. Até cá nunca houve um dirigente que fosse tão aberto em Angola sobre a questão de Cabinda que o doutor Savimbi, que foi diabolizado pelos angolanos. Portanto, aí a necessidade, aí agora eu preciso ver e rever, pensar, finalmente o diabo era quem? Era o doutor Savimbi ou que estão aí no poder hoje? Estão no poder, E o senhor Rui Nunes falou muito bem sobre a pessoa do senhor Savimbi, a importância que ele era naquele momento ali. Exatamente. É certo que todo angolano tem interesse para Cabinda. Toda a gente teria interesse para ter mais que aquilo o que não tem. Todo homem tem essa ambição. Mas este senhor é o único, como disse, ao nível em que ele era o presidente da UNITA, que era o número 2. Quer dizer, era o principal movimento de libertação, digamos assim, da oposição em Angola, era o doutor Savimbi, que depois do MPLA, se saísse do MPLA, ele tomava o poder. É esta pessoa que não esperou tomar o poder para tomar uma posição, já dizia que para os cabindas tinha que dar-lhes o que eles merecem, o que eles quisessem, que era necessário dialogar. E esse diálogo que até hoje pelo menos, nem sequer o diálogo, quer dizer, nem sequer o diálogo os chefes que aí estão, fazem. Nem sequer o diálogo conseguem fazer com os cabindas, porque simplesmente não têm argumentos. E quando falamos de Cabinda, nunca encontramos até cá alguém que venha nos dar argumentos de que realmente Cabinda foi anexada legalmente em Angola para se dizer que a anexação é legal. Portanto, enquanto não houver até hoje, e nunca houve, pelo menos até cá, Cabinda continua a ser um Estado que foi anexado ilegalmente a Angola.
Bom, muito obrigado por mais um encontro desse com pessoas que defendem o que é bom e o que é direito. E aqui a gente vai encerrando, não é isso? Muito obrigado. Obrigado a você Ailton. também. Muito obrigado a abraço. todos que nos seguiram desse cabine, até de Angola. Todos da boa fé, o mundo civilizado, muito obrigado. E temos todos que olhar para frente e fazermos paz com todos, independentemente de ser um povo pequeno ou um povo grande. Somos todos seres humanos e temos todos os mesmos direitos. Obrigado. Abraço, André. Boa tarde a todos. Boa noite, pessoal, em Angola, em África. Obrigado. Até.